Resolveu. Dez horas. Sei, mas agora me acordou. Houve um barulho, parecia que na minha janela. Duas batidas muito fortes. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aí o paradoxo, amizade e debate dentro da paradoxologia. É a condição desenvolvida entre duas consciências pesquisadoras amigas, capazes de sustentar ao mesmo tempo as interatividades da amizade sincera, do sentimento fiel, recíproco de afeição, simpatia e estima, no âmbito da conviviologia e as disparidades de pontos de vista técnicos no universo mental somático da refutaciologia. Agora, nós falamos aí sobre a amizade interativa, a amizade correta, a amizade verdadeira, a amizade imitativa, a amizade frutífera, a amizade mais uma série aqui que a gente fala. Falamos sobre os pactos de amizade, a radicação vitalícia na Cognópolis, a CCCCI, as tertúlias conscienciológicas diárias, as diferentes escolas de pensamento, a solidariedade mental somática e por aí vai. Eu não li nem a metade aí do material da fatologia. Agora, tem uma longa série aqui de logias e no fim nós falamos sobre o paradoxo amizade-debate é sempre condição experiencial e transitória no amplo universo da evolução de duas consciências. Ao fim, prevalece a conciliação das abordagens racionais. Você mantém com alguém a condição do paradoxo amizade-debate? Por qual razão? A pessoa é homem ou mulher? Agora, uma coisa que seria bom a gente falar aqui também é o binômio admiração-discordância, que está na binomiologia. Agora, esse verbete, ele tem aí, está fora de ordem aqui, mas lá eu acho que nós já acertamos. Na remissiologia, os 7 e 8 estão invertidos. E na holotecologia, conversoteca. Controversoteca. E aqui, ó, na definologia, é o paradoxo. Agora, eu quero dizer que esse verbete é 1024. Tem 4 páginas, 45 logias e 8 máximos. Para trabalhar aí esse aqui tem mais uns 3 que você pode trabalhar. É o princípios, os binômios e a antagonismologia. Faltam 2 ou 3 só, pouca coisa. Agora, eu quero dizer para vocês que eu tenho 1142 verbetes hoje. Eu tenho 118 na frente, nessa altura do acontecimento, de modo que dá aí para mais ou menos 4 meses, né? Cerca de 4 meses. Agora, pergunta, dentro dos verbetes já editados, existe algum exclusivo para a TENEPS? Não, tem alguns que falam sobre assistenciologia, etc., e sobre TENEPS. Mas melhor é ver sempre o manual da TENEPS. Agora, qual é o mega de vocabulário TENEPS? Olha, existe alguns, tem que procurar lá. Existem pessoas que dizem fazer TENEPS e não estão fazendo TENEPS? Não. E sempre tem gente que realmente fala que está fazendo, mas que não consegue fazer a TENEPS ainda. Estão engatinhando, estão em fase experimental. E tem muita gente que não interpreta bem o que é TENEPS. Pessoas que estão muito arraigadas com processos místicos têm dificuldade para mexer com a energia, com o amparador. Mas a pessoa que insiste, ela consegue superar isso. Outra pergunta.
Quero tratar um rapaz com exteriorização de energias conforme a conscienciologia. Ainda não faço TENEPS por não ter um horário fixo de trabalho. O rapaz de 18 anos tem esquizofrenia, quebra as coisas em casa, vê vultos no quarto e dormir, mesmo sendo medicado diariamente. Pergunta, toda esquizofrenia tem fundo físico ou somente espiritual? O senhor acha o eu exteriorizando energia, vou ajudá-la a ficar bom? Olha, aqui há dois princípios que a gente pode radicalizar. Primeiro, toda pessoa que é um psicopata ou doente mental, se ele é cronicificado, tem gente perturbada com ele, que é para chupar energia. São os vampiros extrafísicos. As consciências, por exemplo, fazem isso. Agora, um caso clássico que tem é o alcoólatra. Eu nunca vi um alcoólatra cronicificado que não tivesse acompanhante. Quase sempre mais de um. Agora, outra coisa. Exteriorizar energia. Vamos agora também levar novamente generalizar. Toda exteriorização de energia, se ela é feita por pessoa competente, traquejada, com bom discernimento e boa intenção, ela sempre ajuda, seja quem for. E seja para quem for. Isso é a regra. Agora, em matéria de parapsiquismo e energia, só der por banca quem tem competência. Uma outra coisa. Abordagens historiográficas na fronteira. German Sterling. Esse é o livro do nosso amigo German, que já vai para ficar aí nas nossas exposições da holoteca, que ele deu. Ele já publicou o livro já há algum tempinho, mas é muito interessante. A Unesco deve convidar o German também para participar, que ele é dos nossos. E esse livro dele é muito sério. Quem quiser ver, está aqui. Agora, outra pergunta. Poderia comentar o trabalho do revisor de artigos e livros conscienciológicos em relação ao paradoxo, amizade, debate? Trabalho do revisor, paradoxo, amizade, debate? Eu não estou entendendo essa pergunta. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Poderia comentar o trabalho do revisor de artigos e livros conscienciológicos em relação ao paradoxo, amizade, debate? Ele quer saber, por exemplo, ele como revisor, em relação ao autor, em relação ao leitor. Bom, isso tudo é o problema intelectual, né? Deve fazer força, explicitar as coisas, conjugar os esforços, fazer o colégio invisível, enfim, participar. Quanto mais intercomunicação os intelectuais tenham, melhor para todo mundo. Que só vamos lucrar com isso. É preciso de haver mais interação vamos dizer, skills, dos talentos, dos potenciais intelectuais. Eu estou aqui com a listagem de questionamentos. São 30 dias entre outubro e novembro. Uns dias de outubro, uns dias de novembro. Ao todo, 115 pessoas vieram aqui nesse microfone. Só estão sendo contados os que vêm ao microfone. Quem ganha essa parada aqui é aquele que já está aqui para pegar hoje, Arlindo. De modo que o Arlindo está de parabéns. Nós estamos de parabéns. Parabéns, Arlindo. Você ganhou a parada. Agora, tem gente que está começando a aparecer agora mais, né? Outras também aqui, outros que apareceram muito. A Kátia, em segundo lugar, depois do Arlindo, é o Lopes. Agora, o Lopes nem sempre está aí. Hoje ele está aí, olha lá. Agora, ele fica meio escondido lá no fundo para não aparecer muito, porque tem medo. Isso é medo. Agora, outro que aparece é o Roberto Almeida. E, do ponto de vista de mulher também, a Rosa. A Rosa Maria. Não é você, não, é a outra Rosa. Sabe? Hein? De modo que essas aí. Agora, são 115. Aqui, o Adélio apareceu muitas vezes. O Arlindo apareceu 31 vezes. O Loz, 30. O Adélio, 15. E por aí vai. Nós temos o total de todo mundo aqui. De modo que vocês estão no meu cadisninho. Eu estou de olho em vocês. Tá certo? Agora, eu queria mostrar uma coisa.
Suspende essa folha aí para mim, Arlindo, essa primeira folha desse papel aí, do flip chart. Não, tem uma coisa escrita aí. Olha aí. Vocês estão vendo aí, ó, tem 3 autores. Eu queria perguntar para vocês, qual é o denominador comum desses 3 autores? Um é de literatura regional. O outro é um escritor de romance internacional. E o Beckett é dramaturgo e etc., processo de teatrologia. Eu pergunto a vocês, o que é que tem em comum nos 3? Não. O quê? Fala alto. Depois a pessoa vem e fala para mim assim, eu falei, falou a bobozinha. Não tem nada disso. Fala alto. Qualquer coisa vem aqui e fala o que é que acha. Eu não admito pessoa que fala para dentro, tá certo? Eu não considero, não existe para mim. Também não. Também não. Ah, óbvio. Aí não é literatura, começa por aí. Ali tem coisa que não é literatura. Por exemplo, o Beckett não é. Ficção também não. Que seja, mas não é isso. O que eu quero é o seguinte, qual é o denominador comum dos 3? Gente, são 3 linhas culturais diferentes. Hein? Não tem nada a ver. São 3 linhas ou 3 linhas de manifestação intelectuais diferentes. Não. Como é que é? Vocês se viram. Outra coisa, não adianta falar, porque eu tenho até documento aqui que tem mais gente que pensa igual eu. Pelo menos sobre 2 aí. Hein? Inventaram o quê? Aí você está começando a chegar. Você agora está bem mais perto. Mas agora... não, mas não é só isso, não. O processo antes de mais nada, a linguagem e o modo de apresentar as coisas. Eles deram uma boa banana para a linguagem e ortografia. Eles não se submeteram às leis, quer leis do Estado, quer leis do sistema. Não sou só eu que falo isso, não. O Eduardo Said também falou de 2 deles. Vocês estão entendendo? Eles deram contra e foram em frente. A maioria, eles são louvados. Todo mundo fala bem. Agora veja, eu quero me colocar no meio deles, eu sou desse clube. Eu não sigo leis, eu não sigo Estado, eu não sigo a academia, eu não sigo nada. O povo mete o pau em mim e fala bem deles. Aqui, ó, para esse povo que mete pau. Ó, para os críticos que falam a meu respeito. Outra coisa, eu sou mais sério do que eles. Eu estou falando de ciência, eu estou falando de racionalidade, eu não estou fazendo ficção. Tudo isso aí, ó, é ficção. Vocês estão de acordo? Agora veja, eles foram contra as leis, contra o Estado, contra tudo que é estabelecido. E todo mundo bate palma para eles. Agora, por que é que mete o pau? No meu modo de escrever, nas minhas coisas, de vez em quando aparece. Um ou outro. De modo que esse, eu já respondi aqui, ó, estão perdoados até o ano 3000. Mas eu já respondi para eles até o ano 3000. Banana generalizada, banana nanica, tá certo? Para todo mundo. Por quê? Eu também faço a mesma coisa. E eu entro aí numa condição melhor do que esse povo. O meu não é ficção. Eu hoje sou obrigado a mostrar essa realidade para vocês. Eu sou cobaia, mas não sou besta. Eu defendo a minha cobaiagem, a minha experimentação. O que é que eu estou fazendo? Vocês acham que tem lógica nisso? Alguém quer retrucar que esses 3 aí não têm esse denominador comum? O Eduardo Said, ele falou mais do Joyce e do Beckett. Ele colocou, tem no livro dele aqui, eu tenho a página, tem tudo. Agora, o Guimarães Rosa, ele não entendeu, porque ele era regionalista. Eu estudei muita coisa do Guimarães Rosa, porque o Mário Palmério, que era o meu patrão, com quem eu trabalhei muito tempo, que a gente fez na universidade, ele era regionalista do mesmo modo que o Guimarães Rosa. E fez livro também, e publicou.
De modo que é uma coisa séria para a gente pensar. Agora, gente, eu quero dizer ainda mais um pedaço aqui, depois vocês falam, é só mais um. Relatório de visitas do site da Tertúlia. Olha, com todo o problema da crise, continua. Por sinal, o mês passado bateu o recorde. Eu estou falando daquele auditório virtual que a gente tem, a plateia virtual, os debatedores virtuais, que nós chamamos de teletertuliano. O acesso do mês bateu o recorde. Foram 521 pessoas, a média. Não está entendendo? Agora, o total de visitantes por mês de março também bateu o recorde. Foi 16.155. Agora, aqui tem os números absolutos da coisa toda. No mês de outubro, total. Quer dizer, tem dia que às vezes vai a 600, entende? Mas a média é de 521 por dia. Agora, qual é a nossa média aqui? A Laura esteve fazendo essa aí, eu não sei quanto que dá atualmente, porque a nossa média do auditório presente, vivo, caiu. Nós estávamos na base de 89, atualmente eu acho que está na base de 60, 70, por aí. Que alguns ficaram em casa para ver o negócio online. Mas agora, de qualquer maneira, mostra que o tertuliário tem sua razão de ser. Porque com toda a crise, a situação toda, a gente fazendo online, a coisa está caminhando. Vocês têm uma ideia aqui, ó, 510, 500, 517, 521. O mês de outubro bateu o recorde de tudo que havia. Quando começou era 276, vocês têm uma ideia. Tem aqui, ó, os dados para quem quiser ver. De modo que vale a pena todo o esforço de vocês de fazer o tertuliário, tá certo? Porque, de qualquer maneira, nós estamos mantendo a nossa plateia, tá certo? Tem uma plateia virtual, um auditório virtual, e tem um auditório vivo. Vocês são do auditório vivo. Por exemplo, quantas pessoas tem aqui hoje, vocês sabem? No domingo não vale a pena falar, porque sempre passa de 100. Aí não vale. Hein? Já tem 50. 50 é o mínimo de todo dia, sempre tem mais do que isso. Agora, então, se tem 521 com mais 50, já são quase 600 pessoas diárias que estão acessando as tolices, bobagens e coisas sérias que nós falamos aqui, tá certo? De modo que eu estou apresentando o meu serviço para vocês. Eu estou aqui para ser criticado. Não adianta vir falar a favor só. O negócio é ver o que a gente pode fazer para aperfeiçoar isso. Esse processo de comunicação online, eu considero seríssimo. Que a gente fala, ó, e a coisa vai. E outra coisa, está tudo fixado, porque nós estamos registrando tudo. Está tudo sendo passado para papel e para a parte virtual. Então, como é que fica? Você sabe que tudo meu aí está gravado, né? Vamos pensar bem isso. Por favor, é a sua vez. Waldo, sabe que quando eu estava na militância política, né, tinha bastante essa discussão de questão política e questão pessoal. Então, não se misturava, né? Então, você fazia os debates lá, acalorados, mas fora todo mundo fazia festa junto, né? E quando você falou no sábado sobre a falsa harmonia, eu achei que aquilo simplificou bastante, assim, os bastidores do que realmente acontecia, né? E queria que você falasse, assim, no nosso contexto, explorasse mais essa questão da falsa harmonia na relação da amizade e debate aqui no nosso caso. Eu acho o seguinte, a gente tem que ser cada vez mais transparente e menos opaco. Menos? Opaco. Opaco. Está entendendo? As pessoas são opacas. Nós não devemos ser unpredictable, quer dizer, imprevisíveis. Nós devemos mostrar nós como somos. O ideal é uma pessoa se mostrar como ela é, quer dizer, como ela e tudo, desde a hora que ela se apresentar. Você está entendendo? Uhum. Ela se mostrar os gurgumilos, as entranhas dela do jeito que ela é o tempo todo. Com isso, ela sofre menos, ela vai ficar menos incompreendida, ela vai evitar mal-entendidos, enfim, ela vai ficar mais glasnost, mais transparente, mais fidedigna.
Então, eu acho que no nosso meio, a gente não pode fazer isso que a política faz. Por que a política faz isso? Devido ao processo da concorrência. Isso é competição. Porque se começar a aplaudir no meio de um monte de político, aplaudir um, o resto tudo vai ficar com o cotovelão e vão ficar sem dormir em casa. Por isso que se tira o processo do ego dentro do grupo. Mas agora, conosco aqui, nós não temos isso, porque ninguém aqui está se jactando disso ou se vangloriando daquilo. O problema nosso é que todo mundo é o quê? O líder, né? Cobaia. Cobaia. A coisa mais séria é a cobaia. O que é que falta nos políticos? É o cobaiagem. Ser cobaia. Eles não são. Entende? Então, político são os maiores atores da vida humana. São os políticos. Atores profissionais. E todo ator é mentiroso. Então, a tendência do político é mentir. Ele não é transparente. Então, quando você acha um que é transparente, ou que faz força para ser transparente em tudo, a gente não pode esquecer. É aquilo que eu falei sobre o Pascalini. Entende? Muita coisa também, o JK. No Brasil são os exemplos que ele tem. Tem que apertar aí embaixo. Sim, eu estou apertando aqui, mas não dá. Tá. Agora deu. Tá. Então é isso. Waldo, a gente pode falar aqui pode falar. Com editar? Pode. Vamos começar então falando que vocês sabem que no domingo agora a gente vai ter um evento de livro. Na verdade é um evento composto porque vai ter a fundação da Unescom, Comicê, e vai ter também o lançamento do livro da Dona Dalva. Não sei se vocês conhecem lá do Rio de Janeiro, né? Sempre é tempo. E uma das coisas que a gente queria também colocar é o seguinte, que vocês sabem que teve durante esse final de semana toda uma discussão a respeito de como que nós vamos funcionar aqui na CCCI, né, para melhorar o nosso trabalho aí da Proex Grupal. E uma das coisas que a gente viu que foi decidido por todos aqui, que é muito importante, é a gente valorizar o Holopensene do livro e do autorado. Né? E por isso a gente achou importante manter a questão da fundação da Unescom, que no caso, né, não vai ser feito com o CNPJ no atual momento, mas vai ser fundada como IC e tudo. E nós, editários lá, nós vimos que é muito importante a editora, né, porque a editora da Consciologia ela está aqui para realmente formar autores, ajudar a formar autores e para trabalhar em conjunto com os autores. Então, nós achamos importante a gente se disponibilizar para tudo que for necessário para que a Unescom se consolide e tenha, vamos dizer assim, a tranquilidade necessária para poder fazer o trabalho deles, que é muito sério, que como um mega foco, né, Rose, é a condição de ajudar todos nós a chegarmos à nossa obra-prima. Então, a gente vê que vão ter as duas instituições, elas vão ser independentes, são duas ICs separadas, mas vão estar trabalhando bastante juntas. Né? É uma coisa que a gente até dentro da CCI aí, é um modelo até novo, né, que a gente vai estar trabalhando agora de gestão, mas que ainda mantém, vamos dizer assim, a autonomia de cada instituição. Mas a gente trabalhando lado a lado. A gente vê pelo que tem acontecido atualmente aí com relação aos autores, as pessoas que têm apresentado publicações, que cada vez mais é importante a experiência dos autores já publicados para o pessoal que quer vir a publicar. Então a gente vê que essa nova situação só vai otimizar e vai causar muita sinergia, tanto para o trabalho de editares, quanto para o trabalho da Unescom e principalmente também para o trabalho do pessoal que está querendo escrever o seu livro, não é isso? Então, na verdade, a Unescom já havia distribuído vários convites, a gente mantém o convite a todos, nós vamos fazer uma cerimônia, obviamente que a gente não vai, né, colocar toda aquela questão de leitura de estatuto, então vocês fiquem tranquilos, ninguém aguenta a leitura de estatuto, né? Então nós vamos fazer uma cerimônia simples, tá certo? Mas para formalizar mesmo e para mostrar para a CCCI que a Unescom existe uma organização, uma união dos autores, tem um objetivo de poder fomentar mais o autorado, de qualificar as produções grafopensênicas que nós temos na CCCI, incentivar a pesquisa e tudo mais. Então, nesse domingo, às 19 horas, no auditório do discernimento, vai estar havendo a fundação da Unescom, juntamente com o lançamento de um livro.
Então, assim, está tudo dentro do Holopensene, vocês já receberam, né, a gente solicitou para o CAEC mandar e-mail, marketing, então, para todos os voluntários. Não entendi. Domingo, dia 23, às 19 horas, no auditório do discernimento. Então, estaremos lá. Isso. Agora, eu queria falar para vocês sobre o processo da interatividade que existe, né? O verbete hoje diz o seguinte: sinergismologia, o sinergismo potente das amizades intelectuais. Segundo, o sinergismo evolutivo das associações de ideias. Mais do que isso, não dá para fazer sincronicidade. Está demais. Não é? É uma relação super positiva, a gente já fez uma primeira reunião. Está bem claro tá aqui. tranquilo. Isso é o verbete hoje, está certo? Isso aí. Então, estão todos convidados. Não, a gente estará lá domingo, eu quero ver isso aí. Obrigada aí pelo espaço. Faz favor, você vai entrar no pódio, né? É o primeiro lugar, o campeão, né? O campeão. Vocês estão vendo o que é laringo chakra que funciona? Nem esperava isso. Aí limpa a garganta. Laringo chakra, falou de lá. Agora é o seguinte, eu não vim para fazer essa pergunta mais, ali daqueles 3, aí que estava pensando, o Beckett eu sei alguma coisa que é teatro do absurdo, né? Mas o que prevalece? Reverteu tudo. Aí tem mais coisa que podia pôr. Tem um antigo. Qual que é o antigo? Eu não quis colocar. Um antigo? Tem um antigo, mas é que ele é tão assim, discutido, tanta coisa. Antigo seria da antiguidade? Não? Um antigo, secular. Da antiguidade? Shakespeare. Mas é que ele é tão controvertido, eu não quis pôr. Agora, também, há grandes escritores, por exemplo, o Dante também, que foi a formação da língua italiana também, até certo ponto. Foi. Mas o caso do Guimarães Rosa, agora, regionalista. Esses 3 aí são muito óbvios, não tem jeito de fugir. Mas eu queria perguntar o seguinte, é mais a questão ali, neologismo, o que eles prevaleceram? Aí cada um tem. Neologismo. O Guimarães Rosa subverteu a língua. Eu não estou de acordo com muita besteira, não. Ele fez besteira. Por exemplo, fazer uma frase que ele está escrevendo as coisas lá, então depois ele fala assim, aos dava, ponto. Quer dizer, quis dizer que aquelas coisas que estavam sendo faladas, que ele entregava, que dava lá para frente. Aos dava. Do ponto de vista de português castiço, sério, se você aprofundar, não tem tanto erro. Mas que está mutilado, está. Ele mutilava a língua em muita coisa. Entende? Eu não sou favorável à mutilação no nível desse. Por exemplo, eu mutilo aí quando nós vamos falar o processo de auto, evolutivo, essa coisa toda, mas todo mundo vai entender. É inteligível. Eu não faço enigma com o idioma. Eu defendo o idioma. Entende? Agora, ele não, ele era excessivo. O Beckett, ele mudou uma porção de coisas em matéria da teatrologia. E o Joyce, ele escreveu sem ponto, sem vírgula, aquele negócio todo. Você vai ler 600 páginas, confunde tudo. Eu também não sou favorável. Mas se isso fosse bom, um monte de gente estava escrevendo assim. No caso do neologismo, acho que não prevalece tanto aqui. No meu caso, é bastante neologismo. Meu neologismo, eu ganho de todos eles. O meu potencial neologístico é maior. Agora, a maior prova que nós temos sobre o processo de neologia dos meus casos é o seguinte. Nós vamos agora publicar os 1000 verbetes. Se uma pessoa for olhar, ela vai ver o pouco que existe de arcaísticologia. E praticamente eu tenho neologia na maioria das coisas. Então o neologismo ganha da arcaísticologia. Entendeu? A neologia. Então isso mostra, esse é um dos pontos nossos. Mas isso é dividorismologia, a terminologia, a nomenclatura, o processo de ciência. Outra coisa, eu estou falando muita coisa nova, não adianta. Eu tenho 22 condições que eu já relacionei mais sérias. Que eu já coloquei também isso em verbetes. Que essas nunca ninguém falou, nem na história, não tem nada. Do jeito que nós estamos falando, com as técnicas que nós falamos, nunca houve. Mas tem casos também que você, vamos dizer assim, ressuscita palavras. Não, eu mexo no dicionário todo dia. Você mesmo não falou que eu sou copiador de dicionário? Sou. Não. Sou o maior copiador de dicionário de todos vocês. O pessoal que transmite coisa para você,
seria bom sempre ouvir. O que eu falei foi o seguinte, que tinha muita coisa do Wise. Tem, do Wise. Aí eu falei, não, eu falei assim para a pessoa. Para mim, foi o maior lexicógrafo dos últimos tempos. Aí eu falei, seria bom ele pegar de vários dicionários, que tem muita coisa do... A pessoa vem e distorce para você que pois é, não, falou mas agora distorcida. o problema... Não, tem muita gente que distorce. Mas outros falam a mesma coisa. A gente também. Mas veja, isso até é bom para explicitar. Eu falei uma porção não que o Wise não seja bom. Uma porção de definições eu tiro do dicionário. Agora, eu fiz um uso mais o Wise. que aquilo quando... o Wise é o livro que está mais próximo de mim aqui. Quando aqui. Falam para você... A versão deles tem que ouvir a minha, sei lá, porque eu falei outra coisa. Agora, Arlindo, você está perdido se você quer que todo mundo vai te entender. Entendeu? Faz mais ou menos Eles meio pegam século lá, que eu já... desisti de ser entendido por todo mundo. Não existe isso. Eu nunca achei... Você veja bem, e nunca, J. Cris, que fez tudo para simbolar, que se sacrificou, eu não também, foi bem entendido. Eu, quando faço as minhas coisas, eu copiar de dicionário não está errado. Nunca achei isso e nunca ia falar. Eu sei. Agora, a pessoa que vai falar contigo... Não fique querendo se defender sobre o processo de essa pessoa aí que falou na base da amizade, debater com a gente. Entendeu? Eu não sei quem foi. Bate no peito, né? Senão não é italiano. Agora o seguinte... Bom, daqueles 3 lá, você... Por exemplo, ganha de 1000 ali. Não é para não querer te elogiar. Cada um está dentro de uma linha diferente. No caso de... Por exemplo, aí é difícil a gente falar quem é que foi o maior nessa história. Está difícil isso aí. O Beckett, talvez, foi muito sério, devido ao processo sociológico. Ele engoliu uma opção de gênero daquele povo todo. Agora, ele seguiu uma série de condições do próprio Shakespeare, né? Ou do povo aquele conjunto de autores que foi o Shakespeare, né? Agora, o James Joyce, isso é muito falado, etc., por cada língua também, né? Língua inglesa e tal. Agora, o Guimarães Rosa, ele realmente avançou, mas eu acho um pouco neurótico, psicótico, a situação dele. Agora, tem coisa muito interessante. O homem conhecia muito o idioma. Ele era diplomata, poliglota, culto, um erudito. Eu acho ele fora de série. No Brasil, um dos maiores mesmo. Mas agora, em matéria das coisas que ele fez, eu acho excessivo. Eu acho que ele precisava, de vez em quando, para ele desafogar, fazer enigma, charada. Aí ele ia se sentir bem. Ele não fez isso, por isso ele colocou tudo no trabalho dele. Aquilo exagerou, a meu ver. Essa é a minha opinião, né? Mas todos 3 são respeitáveis em matéria de inovação. Agora, no teu caso, você misturou muita coisa do erudito e do popular. Não, pois é, mas o Guimarães Rosa também colocou o popular no modo dele. Parece que é mais aquele popular. João Grande dele, os negócios todos, ele colocou o colocalismo, que é de Minas Gerais. Mas Palmeiras também é de Minas Gerais. Mas eu acho que essa mistura de... Ali, tem um livro do Mário Palmeiras, está em 10ª edição, essa edição que está aí. Vila dos Confins, tem lá, está lá na... Essa mistura do erudito com o popular, eu acho bom porque tem certas palavras, ou o estrangeirismo também junto, que tem certas palavras que tem que pegar. E eu sou favorável a gente estudar tudo. A gíria, o estrangeirismo, tudo isso, eu sou favorável. Porque tudo é comunicação. O gestual, a linguagem corporal, eu olho tudo. A linguagem dos sinais, eu sou favorável a isso tudo. Comunicação, gente, não é fácil. Agora, eu ampliei a minha cosmovisão de comunicação através do parapsiquismo. O parapsiquismo faz você pensar mais sobre comunicação. O negócio é muito sério. Foi por isso que eu cheguei num ponto que eu vi o processo do consciência. Então, o parapsiquismo é uma comunicação muito séria. A projeção é uma comunicação. É um tipo de comunicação. Projeção consciente. Vamos pensar nisso. Agora, eu estou só falando para explicitar minha condição
e dizer que eu estou consciente da minha condição. Mas o que eu vinha para perguntar aqui é, existe um debate aqui até fala alguma coisa sobre o curso intermissivo, debate. Mas eu queria saber a diferença básica do debate lá no curso intermissivo e aqui, por exemplo, na tertúlia. O que difere? Lá o problema todo fica só dentro de uma teoria muito grande. Há uma predominância da teoria. Aqui há uma predominância da vivência. Essa diferença nós não podemos esquecer em nada quando a gente fala entre extrafisicologia e intrafisicologia. Então, a vigília física ordinária nossa, há uma predominância de vivência. Começa pelo seguinte, você aqui, você tem fome, você tem sono, você respira, o coração bate sem parar, os pulmões estão enchendo e esvaziando. Entende? Extrafisicamente, você não precisa de respirar. Mas lá é Só aí já muda tudo. Mas não tem questões práticas lá? Tem, mas não é assim, né? A praticidade extrafísica é do zéfiro, quer dizer, do sopro, é do vento, é do abstrato. Entende? A verdadeira abstração extrafísica é a da consciência livre, é o consciência. Esse aqui é o grandão. O resto tudo é cópia das bobagens nossas de animal daqui. Mas o tipo de debate... Tem que acabar essa animalidade. Mas é que a gente vai para lá, continua sendo animal. Por isso que ninguém muda. Mas por enquanto não tem jeito. Você vê alguma saída? Arranja a saída. A saída eu te dou. Torne-se uma consciência livre. A gente vê o que vai dar. É a luz do fim do túnel. A consciência. Agora, eu vou te aguardar. O tipo de debate lá, o tipo muda lá que tem? No curso intermissivo? No debate extrafísico, não precisa de ter esse acaloramento, essa briga que tem por aqui, que o povo tudo entende mais rápido. Às vezes não precisa nem de falar. O processo todo é telepático. Então, essa linguagem descerebralizada, de paracérebro a paracérebro, nós ainda nem entendemos isso. Por isso que eu falo, a hora que chega na consciência livre com consciência, morreu. Morreu o assunto. Até aí morreu o Neves. Acabou tudo. Então a gente tem que pensar muito nisso. Mas a linguagem lá é telepática. Mas aonde tem discussão é porque tem coisa parecida com aqui. A maioria é baratosférica. Agora lá não existe um diálogo telepático, mas é o transmental. Aqui, ó, eu mesmo falar no meu livro sobre diálogo transmental. Pode entrar vários ao mesmo tempo? Como pode? É o problema da atenção dividida. Existe a recepção dividida. Eu sou capaz de receber vários canais simultaneamente. De recepção. E existe também os canais de emissão. Quem está dando aula lá faz isso. Ele recebe vários insights e distribui tudo de um... É a vida. Estou querendo entender. Taxpsiquismo, é isso que nós precisamos. Todo mundo aqui vai caminhar para ser taxpsíquico. Não tem jeito, ser dotado. Se não for esse corpo, vai ser no próximo, algum aí pela frente. Tá certo? Então, ok, obrigado. Parabéns a você. Ó, mais uma, precisa anotar lá, né? Por favor. Professor, olha, precisa de ver aqui como é que você está nisso, né? Deixa eu ver se tem você aqui. Estou longe, professor, aí. Você fala. Muito chão aí pela frente ainda. Deixa eu ver que você, às vezes, você aparece. 9 vezes. Pouco, né, professor? Você andou falando, né? Andei viajando aí e diminuiu a estatística. Você andou falando. Não, você estava fazendo itinerância. Itinerância, isso. Como diria também a nossa amiga, não, eu estava fazendo assistência. Ela estava na reunião, então eles viram que ela estava dormindo. Não, tem quem foi? Não, estava fazendo assistência. Motivação, trabalho e lazer, né? Lógico. É isso aí. Mas, professor, na página 3, lá na parafratologia, o professor fala da amizade ideal com o evoluciólogo do grupo Karma, no finalzinho ali da segunda linha. Sim.
E o professor falou muito da amizade com o transmentor. Vocês chegaram até essa condição de debate também mais dentro do paradoxo, estabelecer isso também, amizade e debate? Também, né? Porque eu pergunto tudo, né? Eu questiono tudo. Se o primo Pensene aparecesse aqui, eu ia fazer umas perguntas para ele. Se é que ele existe, né? Eu não sei. Esse é o primo de vocês. Geralmente ele é o primo dos religiosos, né? É o primo Pensene, é primo dos religiosos. Não é meu parente. Tá certo. Professor, e outra questão, na questionologia e na exemplologia, o professor deu uma importância ali para o gênero, estabelecer relação homem-homem, mulher-mulher. É mais difícil quando tem gêneros diferentes, homem com mulher, estabelecer o paradoxo do debate? Não, o gênero sempre influi nos processos de manifestação da consciência. Sempre. Então, nesse aspecto, nós não podemos esquecer o gênero. Entende? Gênero que eu estou falando, sexual, né? É isso mesmo. Gênero somático, holossomático. É preciso falar. Não tem jeito. Porque amizade é um processo de gênero. Tá certo? E é mais difícil até estabelecer amizade de gêneros diferentes, sem a conotação também... Sempre tem as fofocas. Se dois homens começam a aparecer muito juntos, uma opção de coisas, logo acham que tem homossexualidade. Se duas mulheres aparecem juntas, eles acham que é lesbianismo. Isso é bobagem, nem sempre. E outra coisa, se um homem e uma mulher, que são amigos, começam a conversar demais, eles já acham que já vão maliciar. Você está entendendo? Está errado. Então, é preciso a gente falar um negócio de gênero para o povo entender. Agora, Não é fácil conviver nesses interstícios dos gêneros. Interstícios. Quando eu li isso, eu lembrei dos debates lá do pai, e estava lembrando o seguinte, é muito comum ter debates mais acirrados, até mais fortes, entre homens. E mais raro a mulher entrar nos debates. Será que isso tem alguma influência até para ela participar dos debates? A mulher, ela gosta de fazer tudo nos bastidores. Por quê? Durante milênios, ela foi perseguida pelos homens. Então, não podia falar abertamente. Com isso, ela se acostumou a ser... Você está entendendo? Então, às vezes, é escondidinho do cinema, é por trás, é indireto. As indiretas, por exemplo. Quem é que dá mais indiretas? São as mulheres entre elas. Isso é regra. Agora, hoje... Com a emancipação feminina, as coisas vão melhorar, né? A gente espera que no próximo milênio essas coisas já estejam todas sentadas, o homem já esteja no mesmo nível da mulher e a mulher no mesmo nível do homem. O mais difícil vai ser o homem admitir que ele tem que ficar no mesmo nível da mulher. Então, eu acho que nesse milênio, quem tem que trabalhar mais são os homens, não as mulheres. Agora, as mulheres, a hora que começa a exagerar e querer imitar tudo do homem, aí está errado. É aquelas que ficam musculosas, demais, né? De musculação, que vira um monstro, né? Então, é a cara da mulher que se torna travesti. É a pior que tem. Você olha para ela assim e fala assim, coitada, acabou a feminilidade, virou macho. E ela às vezes quer ser feminina, de tudo quanto é jeito. Mas fica imitando o homem, ela vira travesti. Tem um monte de modelo aí que são travestis. Elas não são mulheres. E eles falam que beleza, porque... assenta bem a roupa que coloca nela. Agora a gente vê que às vezes os homens lá no pai debatem 10, 15 minutos. E fica aquela briga danada. Aí de repente a mulher que estava calada, fazia 1 hora, vem e fala um negócio super inteligente. Então, eu até penso que as mulheres tinham que falar mais e debater mais. Ela pensou mais. Não é que seja mais inteligente, ela teve mais tempo de raciocinar. Então, o processo da reflexão. É muito importante, toda vez que tiver o processo bravo de debate, falar em reflexão. Todo mundo aqui está preparado para fazer reflexão? Então vamos começar o debate. Parece um paradoxo, né? Mas é a base de tudo. Isso aí é a questão mesmo. Fala isso lá. Vamos falar mais. Fala desse jeito que você vai dar um impacto. Tá. Todos aqui estão preparados para fazer reflexão? Aí sim, então vamos começar o debate. Vamos começar assim no domingo agora já. Que é uma coisa totalmente ao contrário, né? Mas, é o embasamento, é a base de tudo. É a fundamentação, entendeu? Tá certo. As fundações, os alicerces da ideia.
Dom Luiz. Professor, outro dia na tertúlia o senhor falou de um prédio no Rio de Janeiro que a maioria do pessoal... Da vacância dentro de uma coluna de energia. Então a pergunta é a seguinte, numa situação dessa, tem como a blindagem ser mais forte do que essa emanação? Para a maioria não vale a pena. Não vale a pena. Melhor essa. Por exemplo, ó, faz 13 anos que nós estamos trabalhando aqui nesse terreno. Aqui do lado, descendo, é um dos lugares que tem mais energia. Com todo aumento de gente aqui, porque no início quase não tinha ninguém, não houve alteração de nada. Obrigado. A gente descendo aqui, ó, você vê logo o processo de energia. Aí tem um chakra da Terra. Aquilo está funcionando o tempo todo. Outra coisa, lá em Londres, no Covent Garden, você está entendendo? Existe lá uma exposição ferroviária, até alguns anos, a última vez que eu estive lá ainda estava funcionando, que perto de uma locomotiva antiga, tem até um banco que a pessoa pode sentar, você chega lá, você começa a receber banho de energia o tempo todo. É um chakra da Terra. Isso é em plena centro de Londres, dentro de uma exposição ferroviária. Mas é positivo. Não é esquisito? Nesse caso é positivo. Agora, negativo tem um monte por aí afora. Você está entendendo? É muito lugar negativo. São os lugares de poltergeist, os lugares que o povo passa mal, aonde dá muita doença. Isso tem muito. Então, mesmo sendo uma blindagem potente, pode bloquear isso aí? Ou... A blindagem ajuda, mas eu acho, sabe, que certas coisas é preferível arranjar outro lugar. Sim. Que a maioria do povo não está ainda preparado para dominar isso, não. E outra coisa, você vai gastar energia demais com pouco resultado. Aproveita essas energias para fazer outras coisas, sua preocupação, seu esforço. Você está entendendo? Em outras coisas. Às vezes não vale a pena mexer nisso, não. Agora, ó, é para isso que existem os serenões, né? A maioria dos serenões estão perto das placas tectônicas. Eles mexem com o processo de energia. Entende? E aqueles... existem uns gráficos que o pessoal que mexe com radiestesia lida, eles verificam lá um lugar que tem emana essa energia negativa, eles vão lá e colocam... Tem um monte de gente que mexe nisso na radiônica, né? Que negócio das varinhas, etc. Então, e daí esses gráficos... Isso aí tem muito exagero, mas tem uma parte que é séria. Funciona essa... Funciona, eles dizem que neutraliza... Tudo isso é muleta. Aparelhos são muletas, varinhas são muleta, pêndulo é muleta. Não, eu digo... A pessoa que manda, ela que tem a capacidade de prospecção, de se inteirar e saber o que se passa na psicometria de alguma coisa, ou ambiente, ou objeto, ou pessoa. Agora, tudo mais. Tem gente que precisa de ler a mão, o outro precisa de ver a carta, o outro precisa de ver uma bola de cristal. Tudo isso é besteira. Tudo é muleta. Nós não precisamos nada disso. Tem que olhar a pessoa e resolver logo. E o ideal é com os para-olhos. Não precisa nem de objeto humano, não precisa nem do corpo. A verdadeira prospecção, você está entendendo, da consciência, ela é extrafísica. Entendeu? Então você, extrafisicamente, tem muito mais chance de ter clarividência, de fazer uma psicometria do que na vigília física ordinária. Por isso que a projeção é importante. Então, olha, vamos em frente. O é o seguinte, eu estou lendo os Analectos de Confúcio e lá tem as condutas morais, certo? Essas condutas morais, quando empregadas teaticamente na vida da pessoa, a pessoa começa a ter um processo de autodesassédio. Esse autodesassédio, através do exemplo, é o heterodesassédio? Até um certo ponto é. Você não fez o heterodesassédio, é a pessoa que está fazendo, mas você compartilhou, você exemplificou, você indicou, você serviu de modelo. É um heterodesassédio. Mas não de uma forma direta. Agora, o heterodesassédio, por exemplo, é
O da Rosa, que se desassediou por ela, que você não tem nada a ver com isso, nem eu, foi ela. É o hétero desassédio. Agora, você se autodesassediou, é o autodesassédio seu. Uhum. Tem esse aspecto aí do assunto. Mas, por exemplo, só essa conduta tem que ter mais coisas aí, né? Tem. E outra coisa, você nunca vai mudar a pessoa, é ela que se muda. Tá. Você só sugere através do exemplo. E a gente não faz a cabeça de ninguém. Você não vai persuadi-la a mudar. Então, o exemplarismo é o melhor caminho. Tá certo? Mas então, Rosa, ela não quer ficar para trás. Hoje ela quer assinar o ponto. São pessoas que assinam o ponto aqui todo dia. O Eliel, ela. O Eliel, até que eu não vi, deixa eu ver, Eliel. Deixa eu ver como é que está você. Você é um dos caras que aparece muito aqui. Eu já vi as camisas dele, diversas coisas, tudo open. Você já viu? Eliel, tem aqui 7 vezes em 30 dias. 7. Professor, o que eu quero falar é o seguinte, que vale a pena, quem fizer uma retro das minhas colocações, podem ter visto que foram assim bem banais, mas para mim não foram, porque eu realmente estou há pouco tempo na Conscienciologia e houve um crescimento grande através das perguntas. Para mim, toda pergunta para mim é inteligente, em tese. Começa assim. Então, eu convido a todos, desafio a todos, virem aqui, se autodesassediarem, que a gente podia enfrentarem, porque vale a pena, né, professor? Não, agora o problema todo é o seguinte, muitos aí ficam com vergonha, são covardes, não aparecem, têm medo do microfone, vão para casa com aquele ponto de interrogação. Alguns depois vêm perguntar para mim lá dentro, outros falam com as pessoas acabam falando aqui. Está vendo? Então, eles precisam de porta-voz, porque o laringo-chakra é fraco. Nós só crescemos fazendo autoenfrentamento. Não é laringo-chakra, é laringofraco. Laringofraco, tô fraco. Não é, professor? O crescimento só se dá através do autoenfrentamento, né? Professor, página 3, parafatologia. Sim. Eu queria saber um pouco sobre a consolidação da paramizade no período do curso intermissivo. Consolidar seria fortificar, ficar mais sólido e tudo. Mas eu queria, o senhor quer falar um pouco sobre isso? Eu tenho umas perguntas em cima. Não, pode perguntar, tudo que você quer. Eu li há tempos um livro, não sei se o senhor já leu, Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier. Eu li isso quando era rapazinho. E um grupo, era uma espécie de um curso intermissivo, né, que eles fizeram, e depois se espalharam para várias partes da Terra. Na Idade Média, foi na Idade Média isso. Inclusive, nesse grupo viu o Francisco de Assis. Como é que é o nome disso? Diáspora. Houve a diáspora. Mas lá o livro é romance, não explica muita coisa. Mas agora, com o conhecimento que a gente tem do curso intermissivo, dá para fazer uma analogia, né? Vocês vão entender. O povo está começando a entender agora o Balzac, o livro, cada das nossas coisas. Bom, então, eles eram muito amigos, o que eu observei. Agora, eles foram preparados e se separaram a partir daquele curso, né? Eu queria perguntar o seguinte, hoje, com o crescimento da Conscienciologia, que eu acho, não sei se para a Terra é o ápice, né, de um conhecimento, esses grupos que estão se preparando para ressomarem na Terra, estudando, fazendo o curso intermissivo, seriam grupos destinados a virem para a mesma mesologia? Você não sabe o negócio da China, que 16 foram para lá? Sim, já acompanhei. Cada um vai ressomar num lugar diferente. O senhor falou sobre isso. Então, a maioria agora está sendo preparada para vir em grupo, né? Entendeu? Todo mundo tem grupo. Eu já trouxe aqui verbete a respeito disso. Tem separação do grupo. O processo do reagrupamento, eu já não falei aqui? Reagrupamento? Bonde. Sim. E outra coisa, eu queria saber, há alguma heterogeneidade no grupo, mas são, na maioria, homogêneos? Não.
são heterogêneos. Ninguém é muito homogêneo, não existe isso. Uhum. Se você pegar o maior grupo de amizade, de interação máxima, há uma heterogeneidade básica, porque ninguém tem experiência igual. E a força do cosmos é justamente isso. A natureza é ambígua e as consciências são heterogêneas. Uhum. Isso aí é a base da evolução. Então, por isso que eu falo, não existe alma gêmea. Isso é bobajada da ficção, da literatura. Isso é fábula. Uhum. Então, é basicamente isso que eu queria perguntar. Muito obrigada, professor. Tá, você manda. Faz favor. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu queria retomar o que o Luiz trouxe aí dessa questão do prédio. Como é que ficaria, por exemplo, no caso de você comprar um apartamento ou ter um apartamento num local como esse e você identificar depois que tem esse chakra negativo de energia? Se o negócio pega o ambiente todo, se o apartamento é pequeno, o melhor é falar aquilo e passar para frente. E dizer o que tem, porque às vezes tem gente mais forte que vai tomar conta do negócio. Ou seja, deixar claro Agora, a coisa toda séria é o seguinte, jamais, olha só, eu custo muito raro falar isso, nunca se deve comprar o imóvel sem ir lá primeiro e olhar o ambiente. Tá certo? Dá uma volta assim, fica sabendo a energia, como é que é. E vai com convicção que os amparadores te ajudam. A coisa mais séria não é comprar o imóvel, a coisa mais séria é diagnosticar o imóvel. Isso é uma regra. Eu, por exemplo, tudo que eu já fiz na vida eu olhei antes. Eu nunca me arrependi de nada. Agora, ó, já teve um apartamento que eu comprei em 12 minutos. Está lá até hoje. Um monte de gente já quis me comprar esse apartamento. Atualmente está valendo dinheiro demais, está difícil até de vender. A gente já falou, não, talvez a gente venda, mas é muito dinheiro. Lá em Ipanema. Eu fiquei com uma dúvida, professor, como é que fica isso do ponto de vista da cosmoética? Porque você sabe que naquele local ali, um apartamento lá, assim, a pessoa que for morar lá, ela vai se predispor à doença. Como é que Pois fica? é, o problema é você ver como é que você passa. Se o apartamento é bom, se o ambiente é bom, se a energia é boa. Lembre-se, tem sempre colunas de energia do chão para cima, da geoenergia para a aeroenergia. Tem sempre isso. É igualzinho a pré-kundalini, seus chakras plantares. Tudo na vida é assim. A geoenergia está em todas. Então, a gente tem que saber onde é que a gente pisa. Ok. Outra coisa, tem gente tão incomodada com isso que antigamente, até lá na época do Nostradamus, uma porção de gente era enterrada de pé, para ninguém pisar em cima. Ok. Tá certo? Agora, outra pergunta aqui. Gostaria que repetisse o autor do livro que o senhor citou na tertúlia, Historiografia da Fronteira, bolas, historiográfica, que é abordagens historiográficas na fronteira. Você anotou errado. Vou repetir. Abordagens historiográficas na fronteira. German Sterling. É o meu amigo German, tantos anos que me ajudou aqui, morou aqui conosco, tudo, no CAEC, gente de casa. German, meu amigo, ele está sempre aqui, traz um monte de revista, de jornal, mas ele está sempre trabalhando também na Argentina, no Paraguai, com os índios, nas missões, tudo quanto é lado aí, e está fazendo isso tudo. Esse livro dele é fora de série. Agora aqui, o senhor poderia repetir o nome dos 3 autores citados? Não ficou claro para os teletertulianos. Não está claro? Não dá para ler? Deve ser esses 3, né? É esse? Hein? Gente, olha aqui. João Guimarães Rosa, James Joyce, Samuel Beckett. Vamos repetir? João Guimarães Rosa é o homem de Grande Sertão Veredas. Viva lá, Guimarães! E de vez em quando eu vejo ele. James Joyce é o homem que escreveu Ulisses, aquele que a maioria de vocês não aguentou ler. E Samuel Beckett, aquele das peças, o dramaturgo das peças teatrais, que muitos de vocês não viram.
Tá certo? São os três. Se a gente falar alguma coisa, eu acho que está claro, né? O primeiro, Guimarães, ele é o regionalista. É um literato, um romancista, uma pessoa da ficção, do regionalismo. Ele usava a linguagem regionalista. James Joyce gostava de usar a emissão fluente do pensamento. Tudo que ia pensando, ele ia escrevendo. Ia mostrar aquilo, mas tudo tinha lógica. Mas não tinha muita pontuação e nem nada. É uma loucura. Isso então é a loucura do cara. Uma lógica sem pontuação. Quer dizer, ele era contra a pontuação. Agora, Samuel Beckett é o cara que subverteu uma porção de coisas de apresentação. Nós temos um no Brasil que tenta fazer, ele é o nosso Becktinho. Como é que chama ele? Hein? Como é que ele chama? Thomas não vale nada. Como é que é o outro? Como é que é, minha gente? Quem é que é o maior do Brasil? Ele é um velhinho, igual eu. Hein? Hein? Celso, gente. Celso. Vocês estão... Vem me falar de Thomas. Que isso? Hein? Celso Martinez, que é o nome dele. José Celso Martinez. Que vergonha, vocês não conhecem nada de teatro. Quem é que é a maior ou o maior crítico de teatro que o Brasil tem em todos os tempos? Quem é? Bárbara Eleodora. Vocês não conhecem nada? Vocês precisam de ler os livros dessa mulher, tem aí. Que isso? Uma cabeça, Bárbara Eleodora, bola. Vocês precisam de receber um banho de teatro. Nós vamos ter no Mega Centro lá, o Mega Centro Cultural da Holoteca, nós vamos ter um teatro para 4.000 pessoas. Eu vou colocar vocês lá como atores, pelo menos figurantes, para a gente ver. Vamos ver o que é que vai dar. Aí a gente pode chamar o Zé Celso e falar com ele, nada de exagero, vai com calma, que nós somos clássicos. Para ir com calma, porque senão ninguém aguenta. Entende? E ver o que é que se passa com isso. Mas a gente precisa seguir também os processos de teatro. É necessário isso aí. Eu, de teatro, eu vi as coisas de Hollywood e vi os negócios de radiofonia, né? Que eu trabalhei nessas duas coisas. Mas nunca quis ser ator, porque a última vida me mataram menino devido a isso. Eu não gostei. Me matar por ideia está bem, mas matar a gente só porque está no palco, isso é uma bobagem. Acabaram comigo. E teve gente comigo, morreu comigo também. De modo que é a vida. Agora, ó, outra pergunta. O senhor poderia repetir o nome dos três? Não ficou claro para os teletertulianos. Eu acho que agora ficou, né? A gente clareou. Antes de dormir, abençoo todos os meus vizinhos, amigos do meu bairro e fico entoando como mantra bênçãos para o meu amparador. Bênçãos para o amparador. Ah, veja só que chique, não? Esse é cheio de energia. Está dando assim, está esbanjando para o amparador. Escuta, pensa na turma do Ava que aparece aqui, que eles precisam mais do que um amparador. Essa noite, às 3 da manhã, acordei exausto, sem energia no corpo, sem lembrar de nada. Recomecei a abençoar o meu amparador. Ela abençoou. Adormeci e me lembro que estive numa piscina onde a água era uma gelatina. Foi um banho energético? Levantei bem e revigorado. Está na cara que foi. Você pegou a pictografia e guardou apenas o processo onírico do sonho em que a piscina era de gelatina. Isso é típico de sonho. Então é a energia que você estava sentindo. Isso pode ser, sim. Por que o sofrimento do subhumano nas mãos do humano? Eles têm holocarma? Por favor, explique essa condição. Olha, tudo indica que tem a situação, por exemplo, aquele cachorro que vive há várias vidas junto da pessoa, no lar, e ele é um animal doméstico, ele evolui mais depressa do que o cachorro selvagem chamado lobo. A mesma coisa é o gato. O gato doméstico, ele evolui mais depressa que os outros. Então, veja,
Existem aqueles que têm mais algum mérito, que eu não sei como é que é isso, mas que tem, os fatos mostram isso. Agora, o que se passa? Eles não sofrem tanto do jeito que a gente pensa. A situação é menor, mas sofrem. Por isso que eles gemem, eles choram, eles soltam os ais deles, mas não é assim uma coisa tão ampla. Não é bem do jeito que se pensa, não. Por exemplo, aquela pessoa que não mata barata, porque acha que a barata vai sofrer na hora que morrer, está danado. Essa aí vai para o buraco, ela está já na baratosfera, né? Baratosfera. Está na baratosfera. Está na esfera da barata. Agora, então, a gente tem que pensar isso. Outra coisa, esse processo de dor e sofrimento é uma coisa muito relativa. Uma pessoa que sabe dominar as energias diminui o sofrimento da maioria das coisas, pode até extinguir isso. Sistema neuro ou neurológico, ele pode ser dominado pela vontade da pessoa e pelos chakras. Como fica a situação de um prédio que tem uma antena de telefonia em cima do mesmo? Essa antena interfere nos prédios vizinhos também, todo lado. Quanto mais alta a antena e poderosa seja ela, maior é o perímetro de influência que ela exerce. Agora, existem antenas mais poderosas que faz mal, às vezes, a mais de quilômetros. O negócio é muito sério. É preciso ter cuidado com isso. Toda antena tem que ser feita à distância. Aqui, por exemplo, se nós formos a irradiar a radiofonia da tertúlia, a antena para isso vai ficar bem longe daqui. Ela não vai ficar nas proximidades, não. E num lugar bem deserto que não tem ninguém morando perto. Isso é que é a regra do processo aí da irradiação eletromagnética das coisas. Por favor. Sr. Valdo, vamos supor, a pessoa ela conhece alguém durante a sua vida e tudo, tem uma amizade com essa pessoa e aí para de ter o convívio com aquela pessoa. A gente percebe assim que as pessoas que a gente convive, às vezes elas estão mais distantes, tudo é as nossas mudanças de pensamento, nossas formas mudar a forma de ser, às vezes repercute na pessoa sem ter um contato direto de convívio. Isso também acontece com as pessoas que a gente teve amizade no passado, ou às vezes pessoas que a gente teve amizades até em outras vidas também, a reciclagem pessoal... Inclusive tem o problema que às vezes elas estão comemorando alguma coisa que envolve você. E você está aqui, elas estão extrafisicamente. Você às vezes vai receber e não sabe de onde. Tem aquela pessoa que levanta e fala assim, não, mas hoje eu estou me sentindo tão bem e não vejo nada demais. Às vezes está recebendo a irradiação do povo que está comemorando um feito que ela fez ou participou de uma vida anterior. Isso é que é sutileza, é danado isso, né? Eu vivo falando isso desde que eu era rapazinho. A maioria não entende nada disso. Então o povo quer saber aqui, ó, na hora, não, quero saber aqui. Mas existe esse processo. Comemorações é um negócio que é uma decorrência muito séria em matéria de amizade, de grupo karma, de evolução, de trabalho. Comemoração é um negócio sério. Entende? Agora, por exemplo, mais especificamente, vamos supor, a pessoa ela começa a fazer uma reciclagem muito grande no seu modo de ser. Isso vai repercutir em todas as consciências que ela já teve contato de algum modo. Não, Poderia ser e isso? até nas bactérias, que são os bilhões de bactérias, 9 bilhões de bactérias do micro-universo dela. Isso tudo vai refletir. Em qualquer lugar. Né? Que a pessoa é o seguinte, tem pessoas que sabem viver com bicho, tem pessoas que sabem viver com vegetais, com a botânica, tem outra que sabe viver com gente. Nós temos que arranjar um jeito de todo mundo aqui saber viver com a botânica, com a zoologia e com a humanidade. É difícil. É o caminho, né? É o caminho. De modo que vamos trabalhar nesse sentido. Existe gente que é da natureza. Por exemplo, a Érica, com aquele chapéu que está ali cheio de flor. Aquilo é a natureza lá. Então, ela é uma representante da natureza entre nós. É uma deputada da zoologia, da botânica, aqui no nosso meio. Hoje, a hora que eu disse, ela estava discutindo altos níveis de atividade com o Dom Francisco, que é o São Francisco.
aquele dos Moranguinhos. Estava discutindo com ele. São todos deputados representantes dos Vedas. Você está entendendo aqui? Nós temos outros que são representantes dos Vedas. Tem uma dona aí que coloca orquídea nas árvores dela. Ali, ela está lá atrás, olha lá. Está lá. Olha lá, está trabalhando com a informática. Você está vendo? Existe gente que é bem avançadinho. Ela está na informática. Agora, olha a cara dela e o óculos, presta atenção, olha lá. A intelectual. A intelectual, ela é moa, não é isso? O problema é esse. De modo que tudo é representante dos Vedas, tá certo? Agora, eu vivo olhando a natureza dentro de casa. Primeira coisa, a gente não deve pôr muita flor nem planta dentro de casa por causa do processo você sabe, da respiração. Mas eu lá em casa eu vivo dentro de cada janela. Tem coisa o tempo todo. Agora, eu olhando lá o meu Big Brother, que são 12 câmeras, só tem a natureza, né? Agora, vocês há de ver, são os passarinhos que vêm e estão brigando com o passarinho que está lá, para ele ver e não morrer. Então, vem e bate. Agora, tem sabe, um passarinho que está sempre fazendo isso. Agora, outra coisa, eu já notei também que esses dias tem um quero-quero, que de vez em quando ele dá uma volta por lá, examina tudo e depois vai embora. A gente já colocou até uns pães lá para ver se eles comem, porque tem alguns deles que gostam muito de pão seco. Eles vêm e começam a brigar. Mas ninguém quis nada. Agora, eu não sei o que esse quero-quero quer. Quero quer. Eu quero saber o que ele quer. Eu já tentei, não sei. Agora, lá olhando lá o Big Brother, de vez em quando você vê ele passar. Não tem jeito de fugir, porque as câmeras pegam tudo. Né? Agora, outra coisa. Se vem uma aranha e fica em cima da câmara e aparece, dá para assustar. Aquela imagem desse tamanho, fica aquele monstro. Lá. Você vai ver uma aranha desse tamanhozinho. Lá. Ontem eu tirei uma que está na frente de uma das câmaras. Desanuviou tudo, limpou tudo. Agora, vale a pena ver. Eu não vejo isso toda hora, eu vejo quando preciso. Então, por exemplo, eu vi essa noite que bateram lá na janela, eu estava dormindo, era 10 horas da noite, quase 10 horas. Eu acordei, eu não sei de onde ver essas batidas. Aí eu quietinho, peguei a lanterna, fui lá e liguei as câmeras. Não vi nada na hora, não tinha ninguém. Agora, oportunamente, a gente pode voltar e ver antes das 10 o que aconteceu, se teve alguém lá perto. Agora, a batida foi tão forte que me acordou. Nós temos 4 gatinhas lá em casa. A gente sabe os barulhos que elas fazem. E nós temos aparelho também, tudo quanto é jeito. Eu também sei quais são esses aparelhos. Agora, batida, assim, ó, forte, mais do que isso, para acordar a gente, tinha alguma coisa, né? 10 horas da noite. Então, tem umas coisas que acontecem aí que a gente não sabe bem o que é. Isso é a terceira vez que eu vejo umas coisas dessas. Por exemplo, esse passarinho, na hora que bate, não é igual a batida que bate numa porta ou numa janela. É diferente, o som é diferente. Entende? Não, ele bate muitas vezes, faz um barulhão danado. Bom, 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 bom. Ele bate. Agora, ó, você vê de fora, a gente vê pela janela, você escuta dentro. É muito engraçado. Agora, então, vocês vejam, eu estou também em contato com os Vedas e com vocês. Até um certo ponto, eu também sou um representante pequenininho aí, da botânica e da zoologia. Agora, por exemplo, eu posso dizer para vocês sempre quando é que tem as pragas. Então, tem a praga de piolho de cobra, a praga de baratinha, a praga de borboleta, a praga daquela bonitinha assim, ó, verdinha, como é que chama? Joaninhas. Tudo isso teve. Esse ano nós tivemos praga de joaninha. Praga de aranha é a que tem mais, quase que o ano inteiro, depende disso. Essa semana eu tirei 3 aranhas no meu escritório. Agora, ó, nós temos tela, não adianta. Agora, a coisa mais esquisita é o piolho de cobra, aquele que vai andando assim. Entende? Como é que ele entrou lá dentro? Isso é um mistério. Já me deu vontade de fazer aqueles negócios e colocar uma coisa nele para saber onde é que ele vai, como é que é. Mas não tem jeito de colocar. Num bichinho desse, não tem jeito de marcar. Hein? Não, muitos é o ralo. A gente sabe. Mas, por exemplo, meu escritório não tem ralo.
Não, e ele sai do canto, que não tem porta. Como é que você sai dessa? Há um processo de reprodução. Então ele deve crescer tudo lá dentro. Eu não sei o que ele come. Está entendendo? Oh, faz favor, Arlindo, você manda. O Arlindo gostou, você está vendo? Ele veio a segunda vez. Estou gostando de ver. Essa segunda vez não foi contada aí, eu preciso de contar. O crescendologia, aqui tem um crescendo antagonismo pacto. Esse pacto é uma conciliação. Crescendologia, deixa eu ver aqui. O crescendo, antagonismo, pacto. Que é uma Sim. conciliação, o pacto. Né? É. Agora, isso aí ocorre, parece que dentro de um processo maiêutico, que ele pode ser outras coisas, mas não, na maiêutica pode ocorrer isso é uma abordagem, uma técnica, mas não é bem, né? O antagonismo e o pacto é o seguinte, as pessoas são antagônicas. A hora que elas começam a conviver uma com as outras, elas começam a ver os trafores uns dos outros. Esquece um pouco os trafares. Nessa hora, as pessoas ficam com maior boa vontade e discernimento para entender o outro. Aí, pouco a pouco, aparecem as pazes. Aparece o pacto. O que eu vejo mais é convívio. Mas requer um pessoas que começaram a conviver, quase sempre elas se interagem. Entende? Mas a verdade é essa. Então, por exemplo, se você pegar duas pessoas que elas ficam com um inimigo comum, elas se tornam amigas. Mas isso numa convivência, agora... mais demorada, intensa ou crítica, trágica. Dentro do debate. Essa amizade. Porque eu já vi muito debate político, para mim não existe amizade, em geral. Na política não. Se tivesse amizade, eles não mudariam tanto de partido. Principalmente quando existe até uma piada contra a esquerda, que diz que quando tem duas pessoas já surge uma dissidência. Né? Não, eu falo não é isso não. Eu falo que onde tem 3 pessoas já é uma multidão. Toda multidão se nivela por baixo. Isso é que é o pior. Porque eu assisti... É pior que isso da política. Agora, isso eu assisti, foi vivência na época de estudante, com a esquerda, que eu cheguei a ser, mas depois que eu vi que não era... Eu nasci democrata de muitas vidas. Quando eu vi, eles falavam que existia democracia. Vocês acham que ele é democrata hoje? É ou não é? Eu sou porque eu aceito. Vamos ver, vamos fazer aqui uma eleição. Ele é democrata? Levanta a mão, vamos ver quem é. Não, tem alguns votos a seu favor. Tem contra também. Tem alguns que são a favor. Os que são contra. Então você é. Que eu não sou democrata? Bom. Não, tem gente aí que sempre vai dar o contra, seja o que for. Isso é da natureza eu sou humana. Em relação à política. Da natureza humana. A democracia do país, eu quero que seja democracia. Agora... Eu sou da demoniocracia. Eu vi. Tá falando? Demoniocracia. Agora, independente de ser esquerdo ou não, o que eu vejo na política é que não existe nada de amizade, é o contrário. Não. Se puder puxar o tapete, a maioria dos políticos puxa, não é isso? Olha o que é que aquela mulher fez com o Kassab. Ficou até ruim ela perder a eleição, né? Lá em São Paulo. Começou a meter o pau, né? Na personalidade dele, na família, sabe? E os debates que a gente foi muito ruim. Igual agora que a gente viu lá do Obama e o McCain. Lá o Obama não falou nada dos outros, ele se segurou. Ele ficou mais, mas o McCain estava acusando o cara de tudo quanto é coisa. Geralmente, quando a pessoa ataca o outro, que é o argumento ad hominem, é porque ela está desesperada, ela está perdida, já perdeu. O ad hominem é sempre um desespero. É a pessoa que pega no raminho antes de afogar. É o ad hominem. Que é aquela que pega, você sabe muito bem que é. É o argumento, em vez de ser da ideia, vai contra a pessoa que está representando a ideia. Agora, a última pergunta em cima disso. Essa falta de amizade no debate, pode-se dizer que isso leva a toda essa violência também política, essa falta de entendimento. É a discórdia. Quase sempre atrás disso tem uma emoção muito grande. Não é só a discórdia. Às vezes tem o ódio, a inimizade grande. Mas talvez a etnia, a defesa do egoísmo. O entendimento é a amizade.
É onde começa a concórdia. A amizade, antes de tudo, ela tem que ser assentada na concórdia. Agora, a discordância já é inimizade. Também no Estado mundial, isso aí vai Agora, prevalecer. a coisa mais séria é a posição nossa. É dar o respeito, a admiração e a discordância simultânea. Isso é a coisa mais avançada que tem. É uma terceira posição essa nossa. Isso é da cosmoética. Isso é do princípio da descrença. Você vê que a Conscienciologia está avançadinha em certos conceitos, até filosóficos. Está certo? Mas o Estado mundial seria esse entendimento também do Seria diálogo? essa a plasmagem prática, intrafísica, a concretização, a materialização dessa realidade. Tá ok. Tá certo? Graças. Então. Eu queria entender melhor, por exemplo, a parafisiologia de quando você tem as suas amizades extrafísicas, que muitas vezes tem os assediadores e guias cegos, que a gente acaba, né, pelo entender da gente, a gente mantém a coisa que tem um link, tem amizade, né, de certa forma. Por mais que a gente renegue, mas enfim. E quando, por exemplo, você começa a mudar a pensenidade, manifestações, atitudes, você começa a quebrar certos links. Só que aí tem, às vezes, uma espécie de síndrome de abstinência, né? Você sente falta daquilo, dá um vácuo, eu percebo, por exemplo, você perde energia, enfim, são os ganhos secundários. Como que nesse momento seria o melhor para a gente se manter dentro desse momento de transição? A pessoa concentrar os seus interesses naquela coisa nova de ponta, que nós chamamos de verpom. Ela pegar aquilo que é da renovação dela, esquecer o resto. Não está voltando atrás toda hora. Quem volta atrás toda hora, você sabe, né? É pessoa desorganizada. Eu sei, é porque a gente tem um pouco de desorganização, né? Não é uma coisa simples, mas eu, por exemplo, dentro da minha autopesquisa, eu tento buscar motivação, por exemplo, né, na coisa nova, né? Mas às vezes a gente tem os maus hábitos dos ganhos imediatos, e o ganho ali muitas vezes não é imediato. Então eu tento buscar essa motivação, mas às vezes eu caio um pouco. Então, mas esqueça isso, põe a pedra no passado, vamos em frente. O futuro está aqui no presente. O presente é o futuro. Tá. Você já está até armada aí com essa luva, mas você está preparada porque deve. Pode falar. Só um momentinho aqui para divulgação. Nós estamos naquela campanha para a finalização do tertuliário. Lembrando que a conclusão, a inauguração do tertuliário será agora no próximo dia 30 desse mês, 30 de novembro. Convidamos também os teletertulianos para se programarem e poderem vir aqui para a inauguração. Para que a gente possa finalizar o tertuliário, nós lançamos a campanha de arrancada final, que consiste em cotas de R$10.000. Nós precisamos aí 16 cotas, já conseguimos 4 cotas, ou seja, já levantamos R$40.000. Então precisamos ainda de mais 12 cotas, cada uma então com 10 mil. Quem tiver esse valor pode então adquirir uma cota ou pode se juntar com outras pessoas, quem não tiver, e constituírem, somarem R$10.000 e adquirirem uma cota. Então esse agora é a arrancada final mesmo, faltam poucos dias e a gente pede aí todo o empenho, todo o esforço, não só aqui dos presentes, mas também dos teletertulianos, podendo entrar em contato, quem tiver possibilidade, com o CAE, que é o professor César Cordioli também. Tá? Aproveitando, a Cristina também vai dar um recado aqui. Bom, gente, então aproveitando o espaço aqui da divulgação, a gente queria lembrar que ainda existem vouchers, cupons disponíveis, que os tertulianos aqui de Foz do Iguaçu estão oferecendo para os teletertulianos que têm o interesse de vir para Foz. Então, esses vouchers, eles são válidos para aquisição de pacotes de viagens que compreende passagem aérea e hospedagem. 2 pessoas devem viajar juntas, né? Permanecer no mesmo quarto e tudo, e ir e voltar na mesma data.
Para as pessoas que estiverem interessadas em vir para Foz ainda este ano, a data de retorno à cidade de origem deve ser até o dia 15 de dezembro. E nós confirmamos a possibilidade de haver também esses vouchers poderem ser utilizados para viagens no ano que vem, no período de 1º de fevereiro de 2009 até o dia 30 de junho de 2009, exceto no período do Carnaval e nos períodos de feriado. Então, se alguém já tem aí em vista a possibilidade de vir para Foz no ano que vem, também pode fazer uso dos vouchers. A única condição é que tanto para viajar ainda este ano, como para o ano que vem, os pacotes têm que ser adquiridos necessariamente até o dia 10 de dezembro, tá bom? Então, meu e-mail continua à disposição, cristina.aracaque@gmail.com. Quem tiver interesse em aproveitar essa promoção, entre em contato comigo. Obrigada. E aqui outra pergunta. Algumas amigas do meu parceiro, que são mulheres comprometidas, me tratam com uma certa hostilidade. Não existe um motivo real para esse comportamento. Sempre as tratei bem. Tenho trabalhado com as energias para mudar essa situação, mas sinto assédio e isso me incomoda. Qual postura devo tomar em relação a essas pessoas? A primeira coisa é o seguinte, isso aqui que é aquele clássico caso de mulher, coisa de mulher. Agora, observa se essas mulheres são mais velhas do que você. Há muito caso de mulher de 50 anos que combate aquelas que têm até 25. Eu estou dando uma média da situação. Então, isso aí a gente tem que entender. É um processo de envelhecimento. E no caso da mulher, isso é levado até as últimas consequências em certos casos. Elas querem rebaixar todo mundo que não estiver naquele nível que ela chegou. Então, essa briga, isso vem da antiguidade, e isso também se deve, em parte, à culpa do homem, devido ao processo da repressão, a coerção que sempre existiu contra a mulher. De modo que, num caso desse, é pensar bem dessas mulheres, colocar na frente a imagem delas e julgar energia em cima e abençoar. E outra coisa, quando você estiver com elas e com seu maridinho, fique com low profile. Isso é a coisa mais inteligente que tem. Não se mostre demais. Mulher é muito fácil de saber quando é que ela exibe e quando é que ela tem low profile. Low profile quer dizer um perfil por baixo. Isso é o ideal num caso desse, é dar mais ibope. O senhor falou há pouco a respeito das antenas. Trabalho há 16 anos numa empresa de telefonia e tive câncer. O senhor acha que isso pode interferir diretamente? Está na cara, não. É preciso ver onde é que você trabalhou, como é que foi, de que modo que foi, para examinar os detalhes disso, mas que pode, pode. Agora, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu de vez em quando troco as bolas aqui, então a gente precisa retificar. Existem os Vedas e existem os Devas, que vocês invertem as sílabas. Tudo é do orientalismo. Eu, às vezes, inverto uma coisa com outra. Então, veja, os Vedas são aqueles que vedam. Você está entendendo? Guarda isso. São aqueles que vedam. Não são esses. O que nós estamos falando é aqueles que devem. Devas. É o que deve. Esses nossos aqui que nós estamos falando, ela, eu, nós gostamos dos Devas. É porque a gente deve para eles, está certo? E eles devem para a gente. Então, é Devas que é o nome. Agora, os Vedas são aqueles que vedam tudo. A Ayurvédica e etc. Tal. Tá certo? Você quer falar alguma coisa para nós? Bom, eu sou muito social e tal, então me interessei aqui pela a parafatologia em relação às amizades. Uma vez eu tive uma projeção em que eu encontrei com uma amiga que continuava trabalhando, ajudando no extrafísico, mas ela não quis ressomar e eu ressomei e ela ficou. E nós tivemos esse encontro e essa identificação. Eu conto até isso no livro que vai sair aí ano que vem. E achei interessante essa questão. Eu falo que ela é minha amiga do curso intermissivo. Um dos professores que corrigiu, mas isso existe, existe. Não, eu encontrei com essa amiga e tal.
Então, eu queria que você falasse sobre as amizades extrafísicas, a amizade multidimensional e a amizade intermissiva. E depois, a paramizade embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo. Nós já falamos isso em verbete anterior aí, a gente já tocou nesse assunto. Mas eu não estava aqui, eu estava em Belo Horizonte. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a base da amizade séria, ela é multimilenar. Você entende? Isso é que interessa. Então, nós não temos em todo o corpo que a gente arranja, nós vamos ter um ciclo de amizade com todo mundo que a gente conhece. Sim. É só uma parcela, um percentual desse povo. Nosso grupo evolutivo tem milhões de consciências. A gente vive, às vezes, com alguns milhares só. Sim. Então, a gente tem que se contentar com isso, pela situação que é. Agora, nem sempre nós temos as maiores amizades aqui. Mas veja, Marilza, isso até é bom. Por quê? Uma boa parte da gente aqui, tem umas amizades muito ruins, seculares, que não é bom a gente nem lembrar. Entende? Então, hoje, nós estamos recondicionando, reciclando, reformulando a qualidade e o nível dessas amizades. Então, as coisas estão muito melhores hoje, do jeito que nós estamos. Quando você coloca a amizade multimilenar, isso se caracterizaria pela confiabilidade de uma pessoa... Confiabilidade daquele que evoluiu mais para aquele que evoluiu menos. Essa que é a maior confiabilidade. Eu, por exemplo, veja, o meu maior amigo, eu sempre falei para vocês, é o transmentor. É multimilenar. O Eurico Bassanufo é multimilenar. O Tal Mal é multimilenar. O enumerador, que é esse que está sempre comigo, esse aí é dos mais chegados. Agora, o que se passa? Com essas pessoas, um já foi pai do outro, o outro já foi, você está entendendo, irmão, e por aí vai. Todas essas categorias de convívio já aconteceram entre essas amizades multisseculares. Isso que a gente tem que lembrar. Eu entendo que o amigo você elege, o parente é por acaso, né? Você ressoma naquele bem por grupo. acaso, não. Você também elegeu indiretamente, inconscientemente. Mas geralmente... Sem você saber. Porque ninguém perde ninguém e tudo é feito na base do rapport, da afinidade. Se você olhar do ponto de vista, mas assim, não, quando você do ponto de vista de lucidez, você tem razão. Mas do ponto de vista real, você não tem razão. A pessoa identifica, fulano é amigo e tem aquela afinidade, por a confiabilidade. Por isso existe amor à primeira vista, existe também a desafeição à primeira vista, tudo isso existe. O povo fala muito em amor à primeira vista, mas esquece que existe o ódio à primeira vista. Isso é que é o pior. Existe isso. E essa paramizade embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo, são os amparadores? Não, não é só amparador, não é gente mesmo. Por exemplo, aqui, eu não tive que esperar 2 gerações para vocês aparecerem. É isso. Isso por quê? Devido a Max Proex, a programação existencial de grupo, do grupo evolutivo. Eu tive que esperar. No caso, por exemplo, eu estava com um projeto e o projeto foi adotado pela Apex. Né? A gente vai desenvolver o projeto pela Apex, está esperando o Cícero resolver. Eu não me sinto ligada diretamente à Apex, a fã da Poex. Nesse caso, seria uma amizade, um compromisso multiexistencial meu? Não, mas isso aí não, isso aí você esquece. A gente tem que informar os outros. Isso chama TARES. É a comunicação e o problema de explicitação da realidade. TARES. Sim. Tarefa de explicitação. Agora, veja, eu faço isso o tempo todo, nem quero saber com quem, de que modo, quem é. Sim. Tudo que nós falamos aqui, a pessoa pode usar e abusar, repetir, copiar, fazer o que ela quiser. Até meus livros eu deixo copiar tudo. Sim. Eu abro mão até desses processos de patrimônio intelectual, tudo isso. Tudo é gratuito.
Então, veja, é isso que você tem que pensar. Tares. Agora, sempre tem relação. Sim. Muita gente vai admitir suas ideias que tenha relação no mesmo nível que você, senão não admitiria. É o que acontece comigo. Uhum. Tá certo? Tá bom. Viva Tares. Viva Tares. Outra aqui. Se a comunicação entre as consciências ocorrer através do consciência, os pontos de disparidade no universo mental somático vão desaparecer? Não. Isso aí você está pensando atrasado. Se a comunicação entre as consciências ocorre através do consciência, é porque já não existe mais disparidade e conflito há muito tempo. Senão ninguém vai entender nada. Que é isso? Então o processo todo é esse. A emoção já foi para o espaço, já acabou. O bicho já desapareceu. O consciência já está num nível que não tem mais isso. Então, agora a tendência é desaparecer sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele ocorre, é porque já não há mais aquilo. Aquele processo animal já acabou. O problema ali, a pessoa já está num avanço, evoluída, num nível muito mais desenvolvido. Mas então, Dom Cláudio. Ô Cláudio, deixa eu olhar aqui se você também está aqui. Quantas vezes você falou? É tanta gente que me aparece aqui que eu preciso saber. De vez em quando. 4 em 30 dias. Professor, sobre Eurípides Barçanufo. O quê? Sobre Eurípides Barçanufo. Sim. O professor citou ele hoje. Sim. Ele tem ligação com os cátaros, o senhor acha? Não, ele teria ação com outras coisas, principalmente com problema de comunicação e pedagogia. Foi mais nesse sentido. Agora, ele, igual a gente, nós participamos de um monte de iniciações através dos milênios, dos séculos. Entendeu? E outra coisa, a maioria de vocês aqui, problema que vocês, às vezes, não levaram isso tão a sério. Não sofreram muito com isso, do jeito da gente. Quem sofreu mais com o problema, guarda mais, tem mais retrocognição, que é o nosso caso. Agora, a maioria aqui teve iniciação. Entende? Esses processos todos mais avançados, para chegar nesse mental soma de vocês, tem que ter passado por pagar esse pedágio. Todo mundo aqui pagou esse pedágio. Está claro? Tem mais alguma coisa aí? Hoje nós temos 16 verbetes para essa leitura. Já pode? Tem muita gente para falar aí hoje? Ah, tem 2. Está aqui. Alô? Só para ler as pontuações da tertúlia, hoje tivemos 24 votos online, 11 perguntas respondidas pelo professor Valdo, 16 perguntas aqui no auditório e 70 pessoas assinaram o livro de presenças. Vamos ter 2 recados, Igor, sobre o curso professor Valdo, e a Thaís Iacarini. Pessoal, então os verbetes para voltarmos para amanhã. Verbetes novos, para percepto, para polimatia, ponto evolutivo, precedente, primeira ação, realidade inexcluível e verbetes antigos. Agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, com sim problema, hibernante, inconcretude, megapeso e melex. Bom, pessoal, boa tarde. Em nome do CAEC, nós mais uma vez estamos divulgando aí a Semana da TENEPS, que vai ocorrer no final do ano, aqui em dezembro, né? Então, nós gostaríamos de informar que para o curso de TENEPS avançada com o professor Valdo, nós já temos confirmadas 267 inscrições.
Então, restam aí 83 vagas sentadas, né? Então, para aquelas pessoas, nós ainda temos mais de um mês até o início do curso, para aquelas pessoas que estiverem interessadas, seria bom pensar em fazer a inscrição. E também no fórum de TENEPS, nós já temos 113 inscritos, também, que é um número marcante aí, tendo em vista as edições anteriores, né? Então, fica mais uma vez o convite, né? O fórum começa dia 24 de dezembro vai até o dia 26, o curso avançado de TENEPS nos dias 27 e 28 de dezembro, e o acoplamentário de 29 a 31, onde as vagas já estão esgotadas. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para fazer um convite. Nós teremos a 7ª qualificação docente ocorrendo no início do ano que vem, em 2009. Nós temos 3 turmas possíveis, dia 9 de janeiro, dia 16 de janeiro e uma acoplada ao balanço existencial no dia 27 de fevereiro. A qualificação tem 3 dias de duração, ela é aberta a todos os professores da Conscienciologia e candidatos que já passaram pela Reaprendência. É um momento de troca de experiências, de recuperação de cons e de afinização maior com a equipe de amparadores específica da parapedagogia. Nós teremos, entre outras atividades, o laboratório inédito da descensão cosmoética e também teremos um momento para inventariologia pessoal, dentre outras atividades como técnicas energéticas e projetivas. A gente está com uma promoção até dia 30 de novembro, no valor de R$ 320, que pode ser parcelado em até 4 vezes. E eu e a professora Glória estamos como equipe volante. O que significa isso? Se vocês nos encontrarem, vocês podem fazer as inscrições diretamente conosco, tá? E, além disso, a gente gostaria de fazer um convite especial. A professora Karine está aqui comigo, a Karine Brito. Ela vai estar dando uma aula aberta neste sábado, na Reaprendência, às 15 horas, sobre gratidão. A professora Karine Brito, ela é voluntária da Conscienciologia desde 2001. Ela é também publicitária, né, professora e voluntária da OIC. Ela vai explicar um pouquinho o que é a aula aberta, tá? Boa tarde, pessoal. Então, reforçando aí o convite, a aula aberta sobre gratidão, na verdade, vai ser um laboratório eminentemente prático. Nós vamos estar trazendo alguns conceitos sobre o tema gratidão, como a gratidão é vista por outras linhas do conhecimento e pela Conscienciologia, e uma técnica, né, que eu criei e já experimentei, que eu vou propor para a gente estar aplicando lá no sábado e depois debatendo. Então, eu agradeço antecipadamente a presença de vocês. Obrigada. Ganhou ponto evolutivo com 12 votos. Até amanhã. Obrigada.